O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os filhos e filhas são livres, cada um de nós. E para essa nossa liberdade e salvação, Jesus sofreu e morreu. O tema de hoje é importante. Vamos falar, meditar um pouquinho sobre o sofrimento humano. Jesus chegou aos discípulos e disse: Olha, eu vou sofrer, vou morrer, mas depois vou ressuscitar. E os discípulos ficaram muito tristes, diz o Evangelho. Por que os discípulos ficaram muito tristes? Porque viram que Jesus é Deus Todo-Poderoso, misericórdia, amoroso, seus milagres e curas. Mas como é que um Deus assim pode sofrer e morrer? Então eles ficaram tristes. Vamos entrar agora no tema do sofrimento humano. Isso é importante. Por quê? Porque vocês também fazem experiência na família de vocês e nós como padres. Muita gente perde a fé e fica revoltado com Deus quando passa no sofrimento. Muita gente perde a fé e fica bravo, revoltado com Deus quando sofre ou passa a experiência de morte na família, assim por diante, tá bom? Então vamos meditar sobre o sofrimento. 4 pontinhos que o Frei separou para vocês, é importante saber. Primeiro ponto importante é sobre o sofrimento humano, sofrimento e morte. Deus não criou o sofrimento nem a morte. Alguém lá no Gênesis viu? Faça-se o sofrimento, aí o sofrimento se fez. Está escrito em Gênesis? Não. Faça-se a morte. Não está em Gênesis, né? Tá bom. Como é que entrou o sofrimento e a morte? Com o pecado de Adão e Eva. O pecado original. Que toda a criação ficou torta, destruída. Tá bem? Então, Deus não criou o sofrimento. Mas, Frei, eu estou sofrendo doenças, problema de famílias, dificuldades financeiras, desemprego, assim por diante. Todo sofrimento humano, presta atenção agora, todo tipo de sofrimento na nossa vida tem 4 causas, só Deus não tem nada a ver com isso. Ou é o pecado original que causou isso, por exemplo, uma doença ou a morte. Ou é um pecado pessoal, é alguém que me faz um mal, injustiça, assim por diante. Ou é um pecado social, Frei, eu estou desempregado, é um pecado social também.
E também, ou uma estrutura de pecado. Frei, o meu filho está viciado nas drogas. Então, existe uma estrutura do mal de pecado que alimenta o vício das drogas, sofre e assim por diante. Então, vocês conseguem ver isso? Que todo o sofrimento não vem de Deus? Ou é fruto do pecado original, pecado pessoal, pecado social, ou uma estrutura de pecado que faz a gente sofrer nessa vida, tá bem? Então Deus é inocente, né? Vamos para o segundo ponto importante para a gente saber sobre o sofrimento. O sofrimento e a morte é algo desconhecido por Deus. Olha Jesus pregando na cruz. Quando Jesus veio ao mundo, habitou no meio de nós, ele sofre fisicamente na alma, sofre e morre. Por que ele sofre angústia ou medo no Getsemane? É porque sofrimento e morte ele não conhecia. Deus não sabe o que é sofrimento e morte. Porque sofre no Getsemane, angústia, o medo, no Getsemane chegou a suar sangue, porque é algo desconhecido. Mas olha como Deus é bom, olha como Deus é misericordioso, tão bonzinho conosco. Deus é todo poderoso, Ele poderia terminar, vencer o sofrimento e a morte fazendo assim com o dedo, ó, tum, aí acaba o sofrimento e a morte, venceu. Não. Deus é tão bonzinho que para vencer o sofrimento e a morte, algo desconhecido dele, ele venceu o sofrimento sofrendo. Ele venceu a morte morrendo. Ele poderia fazer assim e acabar com tudo, não. Ele faz a experiência de algo desconhecido dele e vence. Bom? Então esse é o Deus bondoso que a gente tem. Terceiro ponto importante em relação ao sofrimento. Por que Jesus está pregado na cruz? Né? Justamente para dar ânimo, força e principalmente sentido para as nossas cruzes, para os nossos sofrimentos e mortes do dia a dia. Então, quando você está sofrendo, você pode ir para o Santíssimo Sacramento? Sim. Pode vir na Eucaristia? Sim. Pode rezar? Sim. Mas, se você for ali para Jesus crucificado, você vai conseguir melhor o sentido para o seu sofrimento, força e ânimo. Tá bem? Lá. E para terminar, dá para a gente aproveitar algo de ruim. Deus transforma o mal em bem, ou seja, transformar o mal em bem não, né? Ele pode tirar um bem de um mal, né? Então assim, a gente também pode aproveitar que está sofrendo e aproveitar essa coisa ruim, que é sofrimento, e transformar num bem. Então anotem aí, ó, se vocês estão sofrendo, carregando uma cruz, qualquer tipo de cruz, existem 3 sentidos que eu posso dar para o sofrimento. Primeiro sentido, é um sentido salvífico. Frei, eu estou doente, problemas, dificuldades, cruzes, tudo assim, sofrendo. Então, pega esse sofrimento, une com o sofrimento de Jesus e oferece pela salvação das almas. Por qualquer intenção, pela sua família, pela sua cura, pela conversão dos pecadores, pelas crianças doentes, assim por diante. Então, dá para aproveitar, dar um sentido salvífico para o seu sofrimento. Então, aproveita, não desperdiça. Deu para entender, né? Segundo sentido, logicamente, reparador. Eu estou sofrendo, Frei. Então, pega esse sofrimento e oferece para Jesus em reparação dos seus pecados e dos pecados do mundo inteiro. Bom? Aí você transforma esse sofrimento em algo precioso. Está aproveitando, o seu sofrimento está ajudando a reparar os seus pecados do mundo inteiro, tá bem? E o terceiro sentido que a gente pode aproveitar do sofrimento é o sentido oblativo. O que é o sentido oblativo? Oblação é oferenda, oferecer, né? O que eu faço? Olha, vou explicar devagarzinho para vocês entenderem. Vamos supor que o Frei está tudo bem, saúde, família, né? Assim o trabalho, está tudo bem. Aí eu falo, Jesus, eu te amo, ofereço tudo isso por amor. Eu ofereço como uma oferenda de amor, uma oblação de amor para Deus, tá bom? Agora, se você está sofrendo, você aproveita esse sofrimento e faz uma oblação amorosa, de amor para Jesus.
Senhor, eu estou sofrendo demais, essa cruz está pesada, mas eu ofereço esse meu sofrimento como uma oferenda agradável a Deus, uma prova de amor a Ti, Senhor. Então, quando está tudo bem, eu falo que eu amo Jesus, Jesus fica feliz. Quando eu estou sofrendo e diz que eu amo Jesus, Jesus fica mais feliz ainda. Então eu ofereço como oblação de amor. Não sei se deu para entender. Pega o seu sofrimento e oferece como um presente de amor. Jesus, esse daqui é a minha oferenda que eu ofereço para Ti, para diminuir o seu sofrimento na cruz, como um gesto de amor meu, uma declaração de amor, vamos dizer assim, tá bem? Pronto. Então, nesse sentido. Por que o Frei diz tudo isso? Para terminar dizendo o seguinte, aqui está a mensagem de hoje. O Frei vai falar até devagarzinho. A mensagem de hoje é a seguinte, depois de ter dito tudo isso, a mensagem é a seguinte. Como é que eu posso, quando eu estou sofrendo, como é que eu posso reclamar de Deus, se nós temos um Deus que sofreu e morreu? E puxando um gancho nesse tema do sofrimento, vamos ver um pouquinho do Tríduo de Santa Clara de Assis. Hoje é o segundo dia do Tríduo, né? E o tema de hoje é Santa Clara de Assis e o espelho. Frei, o que é o espelho de Santa Clara? Então o Frei vai explicar. Olha, Santa Clara de Assis tinha uma companheira lá na cidade de Praga, antiga Tchecoslováquia, Iugoslávia, ali naquela região, né? A cidade de Praga. Então, a irmã Inês era clarissa também. Ela escreveu uma cartinha, Santa Clara escreveu uma carta para Santa Inês de Praga, clarissas também. Essa carta é muito famosa, ela escreveu resumindo o seguinte, ó. Inês, todo cristão deve ter um espelho e quando olhar no espelho, deve refletir o seu rosto ali no espelho 3 coisas. Primeiro, a pobreza de nosso Senhor na manjedoura, a humildade de nosso Senhor no Calvário e o amor de Jesus por nós na cruz. Ele vai repetir. Então, todos vocês, quando acordar de manhã, na hora de escovar o dente, quando olhar no espelho, deve ver no seu rosto a pobreza de Jesus na manjedoura, a humildade de Jesus no Calvário e o amor de Jesus na cruz, o amor de Jesus por nós, tá bem? Essas 3 coisas. Por que a pobreza na manjedoura? O que é a pobreza na manjedoura? É Deus falando assim, ó, você não precisa de muito para ser feliz. Essa santa pobreza de Santa Clara e São Francisco não é uma pobreza social, comer pouco, ter pouca coisa, sem propriedade, não possuir nada, ter roupa simples, não é uma pobreza social. É porque Santo Francisco e Santa Clara tinha tanto Jesus no seu coração que não precisava de muito para ser feliz. Esse não precisar de muito para ser feliz que é a santa pobreza. Deu para entender ou não? Então, eu não faço, eu vou ser mendigo para viver a santa pobreza. Não. É porque eles têm tanto preenchimento do coração de Jesus, Jesus está tão nele, que ele tem tudo em Jesus, que depois aquilo lá que está em volta não faz diferença. Se tem, se não está, se está faltando, não tem problema. Então, essa pobreza que a gente vê, que parece social, não é social, é do coração, tá bom? Então, não precisa de muito para ser feliz. Isso é o fundamento da santa pobreza, porque eu tenho Jesus. Humildade no Calvário nos ensina que quando a gente está no nosso Calvário, na nossa via sacra do dia a dia, se a gente carregar a cruz orgulhoso, a cruz fica mais pesada, tá bom? Porque aquilo que é ruim, está pesado, eu começo a murmurar. Quando eu murmuro, fica mais pesado, né? Então, com humildade, então pega o seu sofrimento e carrega com humildade, assim como Nosso Senhor percorreu a via sacra, tá bom? E o amor de Jesus na cruz, que se transformou em paixão. Então, quando eu estou sofrendo, carregando a cruz, é por amor a Jesus que eu vou passar por esse sofrimento e vencer. Por amor a Deus, eu vou carregar essa minha cruz, tá bem? Então, por isso que Santa Clara de Assis era feliz, com pouco que tinha, possuía,
mas tinha tudo, que era Jesus. Só pobreza, humildade e amor. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.